Oi, oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um convidado super especial aqui no quadro Eu Marca. Ele que sugeriu o tema falar sobre vitiligo em pets. Para começo de conversa, eu nem sabia que pets poderiam ter vitiligo, mas ele com toda a sua experiência trouxe esse assunto aqui para gente. E eu quero convidar a abrir essa conversa com o Sesmar Soteque Viciene Moura. Nós já trabalhamos junto no projeto e eu quero que ele conta para vocês um pouquinho desse assunto, tirar as dúvidas, né, Sesmar? Então seja muito bem-vindo e pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Cesmar, eu sou médico veterinário, tenho uma empresa chamada Atendo Pet, então eu trabalho atendendo cão e gato em domicílio, já tem 11 anos em Goiânia, e vamos falar sobre vitiligo. O pessoal, apesar de dizerem que é amplamente estudada na medicina veterinária, é ainda uma surpresa quando o animal fica apresentando o vitiligo e dentro da clínica, e nós temos que estar sempre muito bem atualizados para estar fazendo o diagnóstico correto e estar fazendo um tratamento que é muito, como é que eu vou dizer para você, muito conservador. Não existe cura, porém não existe evolução. E é uma doença que não vai pegar de um cachorro para o outro. Mas é puramente a estética do animal que muda completamente. E isso o dono tem que estar ciente e tem que estar preparado para poder lidar com isso. Que é o vitiligo em si, né? E como que ele se manifesta no dia a dia dos animais? Conta um pouquinho pra gente. A vitiligo, ela é uma reação imune do cachorro, quer dizer, o sistema imune dele vai destruir os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, e também, além disso, causa a despigmentação da pele do animal. Pode acontecer tanto em cães, gatos e animais silvestres, leões, tigres, cerdo, mas o rosto do meu cachorro, do meu gato, está ficando branco. Então vamos olhar isso com mais calma, olhar isso com mais atenção, para que a gente possa diagnosticar e possa fazer os cuidados necessários para evitar que aquela área afetada possa ser queimada pela luz do sol. Quando a gente fala de vitiligo, como é que é o primeiro sintoma? Você falou que a pele começa a clarear, mas é no focinho, é o pelo dele. Os cachorros, geralmente é focinho, pata, ao redor dos olhos, em volta da boca do animal. O gato já é uma coisa mais discreta. Geralmente é só ao redor dos olhos e nas patas. Realmente vai ficando branco, Mariane. Ele vai perdendo a pigmentação natural, entendeu? O Uhum. Rottweiler, por exemplo, que é uma das raças que é propensa, ele tem uma mancha marrom aqui no pescoço e acima das patas. Essa mancha marrom e preta vai ficando branca. Mas o pelo cai, não é que o pelo cai, ele perde a pigmentação. Ela pode, se o dono demorar para poder fazer esse diagnóstico, para levar para nós olharmos, realmente ela pode afetar a pele do animal. Mas, Mas, em geral, ela vai afetar os pelos e a pigmentação do corpo. O que acontece com o ser humano? mas É a tem uma mesma origem? origem é genética, única e exclusivamente genética, entendeu? Por questões genéticas, a gente sabe que pode pular gerações. Então, pode ser um avô, um tio, um bisavô, um tio distante daquela árvore genealógica que pulou uma geração e veio se demonstrar exatamente naquele animal. Geralmente, mata pelo embranquecimento das regiões da face. Porém, isso precisa ser avaliado pelo veterinário, porque pode ser confundido com problemas de pele e pode ser confundido também com alergia e idade. O animal também tem despigmentação dos pelos com a idade. Porém, as marcas, as manchas, são claras da vitiligo. E daí você vai com cuidados paliativos para poder dar uma melhor condição de vida para esse animal. Cura não tem. Cura não tem, mas ela é persistente. Ela vai existir. Porém, ela não causa coceira, não causa dor, não causa incômodo e não transmite também, nem para o ser humano, nem para outro animal. A questão é a estética do animal, que o dono vai ter que estar ciente sobre isso e tomar alguns cuidados, como o passeio, que muda o horário e muda o uso de alguns produtos dermatológicos específicos para cachorro. Ô, Sesmar, você que está nessa área, você acha que tem preconceito em relação a preconceito do dono ou das outras pessoas em relação a esses bichos? Sim,
Sim, o preconceito, o primeiro a aceitar esse tipo de mudança da estética tem que ser o dono, os tutores, como a gente chama hoje em dia. O meu animal era preto, muito bonito, cinza, de repente, a volta do olho dele está com um óculos branco no rosto. Ou o gato, olha, ele vai ter isso, pronto. Isso é ponto. Agora, é estranho. À primeira vista, você vê um animal com óculos branco de fora a fora, ou com o rosto, a cara toda branca, entendeu? Mas a partir do momento que você explica que aquilo ali não vai ter problema, que você pode tocar, que você pode brincar, que o outro cachorro pode entrar em contato, que não vai haver contaminação, a partir daí você começa a ter uma relação mais de aceitação. Mas o primeiro a ser orientado quanto a isso tem que ser os tutores. A família tem que aceitar aquilo como normal, E como que eles entendeu? lidam com isso? Para fora de casa. Para fora de casa é falar, olha, meu animal está com vitiligo. Lógico que ele não vai, por exemplo, os passeios, né? Como eu falei, ele vai passear antes das 10 da manhã, depois das 7 da noite. Por quê? Porque o sol faz muito mal. A partir do momento que perde a melanina, perde a proteção contra os raios solares. Então, qualquer exposição em horário de sol forte pode levar a queimadura, entendeu? Uhum. Então, usa seus protetores solares e o animal não. A gente evita que ele saia de casa 5 da tarde, 3 da tarde, meio-dia, 11 horas. Esses são alguns dos cuidados que o dono tem que ter. Aí eu vou no shopping. Vai, sem problemas. O animal com o protetor solar ele pode ir, sem problemas. As pessoas vão ficar assustadas? Vão. Primeiro, sim, porque tudo que é novo e fora do normal assusta. Mas, a partir do momento que o dono esclarece que aquela condição é específica do seu cachorro e não vai haver contaminação, sem problema nenhum. Essa orientação precisa vir do veterinário para o tutor e do tutor para o público em geral. E tem algum remédio que retarda ou que não avance pelo corpo Funciona. todo? A vitiligo ela põe em cães, ela pode ser focal, por exemplo, só no olho, ou ela pode ser esparramada pelo corpo inteiro. O que nós usamos é protetores solares dermatológicos específicos para garantir que esse animal, nas regiões afetadas, ele evite que o sol queimaduras nele. E eu, particularmente, como médico veterinário, apesar de ser uma doença autoimune, eu gosto muito de usar a autoemoterapia neste caso específico. Eu prefiro manter a imunidade do animal alta, porque assim eu evito que ele, juntamente com a vitiligo, tenha alguma doença oportunista, alguma virose, alguma gripe, alguma doença que vai se aproveitar do estado de imunidade baixa para poder aparecer, principalmente os problemas de pele. Interessante, né, Sesmar? Tem como a gente prevenir isso daí ou não? Olha, não tem muito como prevenir, porque é uma questão genética, né? É difícil a gente saber se o avô, o tio, entendeu, daquele animal apresentou esse tipo de problema. Difícil você, primeiro é difícil você ter um dono para te falar, olha, eu criei, eu tenho aqui os pais, quando muito ele tem os pais. Você sabe dos pais desse pai e tal e tal. Geralmente, quando você pergunta, o dono não sabe te falar. Falou, não, doutor, eu comprei, eu só vi o pai e a mãe. Tá, mas você foi lá para saber, ligou para ele para falar, olha, meu cachorro manifestou, então toma cuidado. Geralmente, quando é filhote, quando o animal manifesta, você comprou um animal de um canil e ele manifestou, você tem que ter contato com esse canil para o veterinário falar, tira os animais da reprodução. Que com certeza, ou o macho ou a fêmea tem esse DNA. E aí você tira da reprodução e passa a evitar que aquilo se propague. Esse animal com vitiligo ele tem que ser tirado da reprodução. Ele tem que ser castrado obrigatoriamente, tanto macho quanto fêmea. Sesmar, pelo que eu vi, a vitiligo é um assunto pouco falado. Eu nem sabia que os bichos tinham, né? Cachorro, gato, não sabia mesmo. E é importante, né? Eu acho que você trouxe com muita clareza essas informações preliminares, umas informações básicas que as pessoas, né, para elas acompanharem, para começarem a observar os seus pets com mais cuidado. E quero te agradecer por participar do meu podcast. Obrigada pelo seu comprometimento, né? São muitos anos de experiência e obrigada. Venha quantas vezes você quiser. Sempre que me convidar, uma honra e um privilégio conversar com você. Uma grande satisfação. Admiro muito o teu trabalho, até do PET hoje é
Atendo Pet com M, né? E eu atendo em domicílio, cão e gato. Lá, na minha bio, tem meu telefone. Eu só atendo em domicílio, só atendo em clínica quando o animal vai ficar internado, mas os primeiros atendimentos eu faço em domicílio. É uma honra e um privilégio estar aqui. Gosto demais de você e agradeço muito a oportunidade. Tudo de bom para ti.